Olá pessoal, que Jesus nos abençoe. Estamos de volta com o nosso projeto Tesouros da Vida, hoje para falarmos de livre-arbítrio, essa misericórdia divina que nos permite sermos um pouco autores da nossa própria jornada. Precisamos lembrar, como já dissemos em outros episódios, que todos nós, enquanto espíritos, fomos criados simples e ignorantes, sem ciência, e à medida que nós vamos reencarnando, existência após existência, nós vamos evoluindo e automaticamente tendo um despertar de consciência. Com essa consciência cada vez mais desperta, aumenta também o nosso livre-arbítrio, que é essa capacidade de fazermos escolhas, tomarmos decisões dentro do nosso juízo de valor em consonância com a lei divina. Então, aqueles que eventualmente perguntam, mas espera aí, a nossa vida não tem um roteiro já todo traçado? Não estamos fadados a um destino? Não. Existe uma conjuntura de situações quando nós encarnamos, voltamos para a jornada no planeta Terra, que nós estamos de fato inflexíveis nessa mudança. O cenário, o planeta, as dificuldades pelas quais passamos, as experiências profissionais, o meio, sociedade em que nós viveremos, mas nós sempre teremos a liberdade de decisão entre escolher o bem e o mal nessa conjuntura. Existe uma programação espiritual e essa programação ela traça condutas gerais, mas no caminho específico, nas decisões e nas circunstâncias mais detalhadas, é o espírito que age. E por força da sua vontade, do seu livre-arbítrio, ele toma boas ou más resoluções. É importante assim entendermos, porque às vezes nós ficamos imaginando que tudo está inexoravelmente traçado. E os espíritos também responderam para Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, que fatalidade, na acepção pura, na acepção literal da palavra, só existe para a morte. Então, se questionarmos nesse sentido, alguém está terminantemente destinado a fazer o mal? A resposta é não, porque não existe fatalidade para os atos da vida moral. Existem fatalidades, de certa forma, para os atos da vida material. E dizemos de certa forma porque nós devemos lembrar, nós que somos espíritas, que acreditamos na imortalidade da alma, que acreditamos que a morte é tão somente uma transformação, nós não pereceremos no túmulo. Então a morte, em verdade, ela não existe. O que existe é uma transformação, uma passagem para o próximo plano. E o livre-arbítrio ele é tão respeitado como o dom divino que nos é concedido a cada um de nós, que se nós prestarmos atenção em algumas passagens, inclusive com Jesus a nos convidar para o trabalho, quando Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, carregue a sua cruz e siga-me. Percebamos que Jesus utiliza a expressão aquele que quiser. Nós não temos obrigação de seguir a Jesus. Nós não temos obrigação de seguir os passos do Mestre. Nós que nos dizemos cristãos, seguimos Jesus porque nós já reconhecemos que a lei de amor que Jesus vivenciou e ensinou é de fato a única que nos levará a Deus. Porque se por um lado ele convida, ele nos deixa a liberdade de ação, por outro lado ele deixa também expresso: ninguém vem ao Pai senão através de mim, quer dizer, através das minhas ações, através dos ensinamentos, através das lições que eu, no caso Jesus, já vivenciei e já testemunhei. O Espírito Emmanuel também nos deixa para reflexão que nós temos escolhas. Quando, de certa forma, nós questionamos, se fosse para resumir todas as leis em uma única lei, qual que nós teríamos? A lei do bem, a lei de amor, como nós dissemos. Mas se existe tão somente essa lei que fundiria todas as outras, será que não haveria então um obstáculo ao exercício do livre-arbítrio? Não, porque o próprio Emmanuel nos ensina que dentro da lei do bem nós temos opções. Nós temos a opção 1, de aceitarmos que o bem é a única rota de salvação,
que fora da caridade não existe libertação para os nossos espíritos. 2, nós podemos ficar inertes e nada fazer. E por outro lado, também colher o fruto dessa inércia. E 3, nós temos também a liberdade de escolha de seguirmos o caminho do equívoco, ou como alguns dizem, o caminho do mal, que em verdade reflete a ignorância, porque o mal em verdade também não existe. O mal, ele é tão somente a demonstração da ignorância. Quanto mais nos despertamos, mais nós vamos querendo seguir o caminho do amor. Mas existem opções, existem escolhas. E é claro que se existem escolhas, nós não podemos deixar de lembrar que existe lei de causa e efeito. Nós semeamos e naturalmente nós vamos colher. Nós somos senhores das nossas resoluções, mas somos escravos naturalmente das consequências. É por isso que nós, buscando o ensinamento que a doutrina espírita nos traz, temos que sempre compreender que livre-arbítrio não é absoluto. Nós não podemos fazer o que nós quisermos da nossa vida. O livre-arbítrio, ele é sim um dom concedido por Deus aos nossos espíritos, mas ele é relativo, porque o meu direito de ação, ele termina onde começa o direito do meu próximo, onde começa o direito daquele que convive comigo, daquele que está mais próximo ao meu caminho. E é por isso também que Jesus, esse mestre nazareno, deixou claro que nós devemos fazer ao outro aquilo que gostaríamos que nos fosse feito, porque tudo volta, tudo reflete. Então, saibamos utilizar o nosso livre-arbítrio, saibamos entender que é um tesouro e que quanto mais nós despertamos a consciência para o bem, mais nós teremos liberdade de ação e, naturalmente, maiores responsabilidades advirão para os nossos espíritos. Quanto mais desperto, mais consciência, mais liberdade e mais responsabilidade. O progresso é inexorável, ele é para todos nós e a liberdade que tanto almejamos somente nos será dada em escalas e graus maiores à medida que nós também compreendermos que existe um resultado de tudo aquilo que nós fizermos. Cuidemos do nosso corpo. Não podemos fazer aquilo que nós queremos exclusivamente com o nosso corpo. Nos é dado como bênção de Deus para usufruto. Quando nós desencarnarmos, teremos que prestar contas. Então não podemos fazer aquilo que tão somente desejamos do nosso corpo. Cuidemos dos bens que nos são confiados. Embora muitos deles cheguem até nós como fruto do nosso trabalho, precisamos entender que somos igualmente usufrutuários, porque só chega nas nossas mãos aquilo que Deus permite. Basta analisarmos as heranças. Quantas delas, depois de tanto trabalho daqueles que faleceram, são desfeitas nas discussões, nos inventários sem fim. Então reflitamos. Toda liberdade com Jesus é liberdade que pressupõe responsabilidade. Daí porque lembramos uma vez mais, livre-arbítrio, ele é relativo. Nós vamos prestar contas na medida das nossas ações. Que Jesus nos abençoe, meus amigos. Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus.